Fala pessoal, hoje eu quero utilizar esse artigo aqui para mostrar para vocês como que é a visualização de uma análise estatística chamada ANOVA, análise de variância, que é bastante utilizada nesses experimentos, tanto em animais, em células, quanto também em humanos. Por exemplo, esse estudo aqui que eu já utilizei em outro vídeo anterior, publicado no Clinical Nutrition, que comparou dieta cetogênica com não cetogênica e baixo carboidrato em parâmetros de força, composição corporal, hormonal e perfil lipídico em homens de meia idade treinados, né, que têm o hábito de realizar o treinamento resistido. Então, eu quero ir direto para essa tabela aqui, sem entrar muito no estudo, porque eu já fiz isso em outro vídeo. Eu quero ir direto nessa tabela aqui, onde ele mostra os resultados dele. E aqui a gente tem massa corporal, por exemplo, body mass, para diferentes semanas. Então, é um ensaio clínico, um estudo longitudinal, e uns indivíduos recebem a dieta cetogênica e os outros indivíduos recebem a dieta não cetogênica low carb. Então, eles têm essas medidas para diversas semanas, né? O estudo durou 8 semanas. Então, eu quero pegar isso daqui, esses valores aqui, e vou simular para mostrar para vocês como que seria isso graficamente, porque aqui no artigo ele só mostra a tabela e os resultados dos ANOVAs, das análises estatísticas. Ele até mostra uns gráficos aqui e tal. Ele mostra aqui um gráfico de barras para massa magra e para massa magra e para massa lipídica, né, body fat. Mostra aqui para alguns outros, mas eu queria mostrar esses gráficos de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais didática para explicar o ANOVA, que é a análise principal aqui, que se você for ver nas análises estatísticas, ele fala que realizou um ANOVA, para ver o efeito do tempo, do grupo e da interação do tratamento com o grupo. Então a gente vai ver aqui, vou simular esses dados. Vamos lá de novo, fazer aquele processo. Simulate column. Eu quero simular, tem 3 medidas para cada grupo, e são 2 grupos, então são 6 simulações. Então cada um vai ter 10, 10, 10, 10, 10. Week 0. Primeiro grupo é o Ketogenic, então é o Week 0 Keto, Week 4 Keto, Week 8 Keto. Isso. Week 0 não keto. Week 4 não keto. Week 8 não keto. Eu vou pegar a média aqui deles. 87,23, 83,22, 81,17, 89,47, 85,88 e 84,09. Então aqui eu estou comparando o peso corporal da galera que recebeu dieta cetogênica e da galera que recebeu a dieta não cetogênica, somente low carb, tá? Então aqui está simulado, tá aqui. Eu vou pegar e vou colar de uma forma que o meu software consiga entender. Paste transpose, que é fazer o transposto do... Opa! Fazer o transposto do que está aqui. Aqui também é a mesma coisa. Então aqui a gente vai ter o grupo keto e o grupo não keto. Não keto e keto só. Week 0. Tá preenchendo sozinho aqui o negócio. Week 0. Week 4. Week 8. Pronto. Aí eu vou rodar aqui o ANOVA. Two-way ANOVA. Ok.
E eu quero fazer medidas repetidas. Quero fazer medidas repetidas porque ele é um dado que repete ao longo do tempo. Gerei. Acho efeito para coluna, acho efeito para linha e acho efeito para interação. E o dado aqui, o gráfico, se eu vier aqui gerar um gráfico disso, Summary Data, esse aqui que eu quero. Ó, aqui dá pra gente visualizar, né? Aqui dá pra gente visualizar. O grupo não keto, ele parte aqui de um peso um pouquinho maior e tem uma média de peso de 89,47 e termina com uma média de peso de 84,09. O keto, ele começa com 87,23 e termina aqui com uma média de 81,17. Então a gente vê aqui que existe o efeito da... Vamos ver aqui de novo no ANOVA. Existe o efeito da intervenção, que ele chama aqui de row factor, é o efeito da coluna. Eu poderia até gerar isso de uma forma um pouco mais didática. Deixa eu gerar de novo esse ANOVA. Isso. Não, assim não, assim. Repeated measures. Coluna é o efeito da intervenção. Efeito do tempo. Efeito do indivíduo. Ok? Aí agora ficou mais claro, né? Efeito do tempo. Então existe o efeito do tempo, da intervenção e da interação. Por quê? Porque aqui no gráfico, se vocês forem ver, existe uma diferença significativa do peso que inicia, 89,47, para 84,09. É uma perda de 5 aí, mais ou menos, 5 quilos. E aqui também, ó, 87,23 vai terminar lá em 81,17. É uma perda de 6 quilos aí, mais ou menos. Então a diferença da semana 8 para a semana 0 é uma diferença aí de 5 quilos no grupo não keto e 6 quilos no grupo keto. Isso o ANOVA entende como significativo para o efeito do tempo. E como sempre a média do grupo keto é menor do que a média do grupo não keto, até no final do estudo, a gente entende, por mais que eles tenham partido de um baseline menor, né? O ANOVA ele entende que o efeito da intervenção é significativo, porque sempre foi menor, a média sempre foi menor de forma significativa. Aqui, ó, existe pelo menos uma dessas três médias, ela é diferente de forma estatisticamente significativa, tá? Então, assim, levando em conta o p-valor, levando em conta a significância estatística, a gente tem que existe o efeito do tempo, existe o efeito da intervenção, comparando as médias entre cada grupo, ou a área sobre a curva, né? E existe o efeito da interação, isso é, as médias aqui, elas abaixam de uma forma diferente do que as médias aqui no grupo não keto. O grupo não keto, eles começam aqui mais ou menos de uma mesma linha de partida. Tudo bem que o grupo keto ele começa com um pouco menos de peso, mas a queda do grupo keto é mais abrupta de peso do que o grupo não keto. Então isso, existe uma diferença de como essas médias diferem e como elas caem. Isso é o efeito da interação. Por isso que o ANOVA ele dá esse resultado da interação, que explica 26,32% da variabilidade dos dados, o efeito do tempo, que explica 76,91% da variabilidade dos dados, que é o efeito que mais explica, tá? Porque todos os indivíduos estão em dieta, é esperado que eles percam peso e tal, etc. E o efeito da intervenção, que explica 22,82% da variação. Se a gente somar isso daqui, deixa eu abrir minha calculadora aqui, se a gente somar essas variações totais aqui, 22,82 mais 76,91 mais 0,2632. Isso aqui vai dar quase 100%, arredondando aqui, esses caras aqui devem ter arredondado. Então, o efeito da interação, o efeito do tempo e o efeito da intervenção, eles explicam 100% da variação dos dados. Só que existe essa diferença entre o efeito da interação, o efeito do tempo e o efeito da intervenção que eu acabei de explicar ali mostrando o gráfico. Por isso que eu queria mostrar
esse gráfico aqui, porque ele é muito mais intuitivo da gente entender. Vou botar semana, né? Semana quer dizer week, que está abreviado como week, né? E aqui são os valores. Valores de peso. Ou valores de peso, tá bom. Por isso que eu queria mostrar esse gráfico aqui. Esses gráficos aqui, eles são legais também. A gente tem aqui, ó, mas a gente não consegue ver essa questão no ANOVA, que é o efeito da interação, o efeito do tempo e o efeito da intervenção, tá? Eu vou mostrar no próximo vídeo como que eu poderia mudar esse gráfico de ANOVA para dar P, por exemplo, não significativo para a intervenção, ou P não significativo para o efeito do tempo, tá? Eu vou dar uma mudada aqui em alguns parâmetros para vocês verem como que o ANOVA funciona, como que esses p-valores do ANOVA eles são gerados. Esse foi o objetivo desse vídeo, e no próximo vídeo eu vou continuar explorando isso além.